Me lembro que quando era pequena, em volta da fogueira, vovó vinha contar histórias da terra e do seu povo e do cantado sabiá. Histórias da terra e do seu povo e do cantado sabiá. Me lembro que quando era pequena, em volta da fogueira, vovó vinha contar histórias da terra e do seu povo e do cantado sabiá. Histórias da terra e do seu povo e do cantado sabiá. E do cantado sabiá. E do cantado sabiá. E do cantado sabiá. Essa é a história de uma mulher que tem terra nas mãos, que debaixo de um sol escaldante cava buracos no solo para plantar e semear a vida. Essa mulher nasceu no Quênia, um país africano onde vive o majestoso Monte Quênia, um vulcão que é venerado pelos povos que vivem ali. Um deles é o povo Kikuyu, e a heroína da nossa história é uma das filhas desse povo, Wangari Maathai, uma mulher que ficou conhecida em todo o mundo por plantar muitas, mas muitas árvores e por inspirar muita gente a fazer o mesmo. E Wangari quer dizer, na língua Kikuyu, aquela que pertence ao leopardo. A nossa história começa quando Wangari era uma criança. Mas mesmo criança, ela tinha muita coisa para fazer. Por exemplo, todos os dias ela tinha que ir buscar água em um rio. Um rio que ficava aos pés de uma grande figueira. Foi ali que o Wangari ouviu um ensinamento da sua mãe. Minha filha, uma árvore vale muito mais que a sua madeira. Uma árvore vale muito mais que sua madeira. Uma árvore vale muito mais que sua madeira. É só sentir e ouvir. É só sentir e ouvir a sabedoria que ela traz. É só sentir e ouvir. É só sentir e ouvir a sabedoria que ela traz. Nessa época, o Quênia era dominado pelo Reino Unido. E os britânicos que viviam ali estavam ficando cada vez mais ricos, derrubando árvores. Árvores e mais árvores para plantarem chá. Nessa época, Wangari ainda não sabia que poderia mudar as coisas com a sua voz e com as suas mãos. E o tempo passou, até que o Wangari recebeu um convite, assim como outros 600 jovens quenianos, um convite para estudar numa universidade dos Estados Unidos. Wangari era muito jovem, nunca tinha saído do Quênia, mas aceitou. E num belo dia, ela se despediu da sua família, do Monte Quênia, do rio e da figueira que ela tanto amava e partiu para os Estados Unidos para estudar biologia. E assim que ela chegou numa cidade grande dos Estados Unidos, ela levou um susto. Porque lá as florestas eram de arranha-céus. E tudo era diferente. A comida, as paisagens, a temperatura. Mas teve uma coisa que o Wangari logo reconheceu. Bem cedo, ela percebeu que ali, naquele país que era conhecido em todo o mundo por ser uma nação livre, independente, também ali havia muito racismo.
em todos os lugares, nas universidades, nas ruas, nos ônibus. Diante daquela situação, muitas pessoas negras dos Estados Unidos estavam se organizando, fazendo protestos, lutando pelos seus direitos. E não. Essa história não se passa em 2020. Se passa na década de 1960. Enquanto isso, lá no Quênia, muita coisa também acontecia. Os quenianos estavam reivindicando o direito deles de cultivarem as suas próprias terras e de governarem o seu próprio país. E anos se passaram, até que finalmente o Wangari volta à sua terra natal. Só que nesse momento, o Quênia já é outro país. O Quênia agora era um país independente. Mas nem tudo tinha mudado. As árvores, essas ainda não podiam viver em paz. Agora era a vez dos novos dirigentes do país destruírem as suas próprias florestas. E parece que eles tinham aprendido direitinho com os britânicos. Cortar as árvores e vender a sua madeira. No lugar deixado por elas, eles cultivavam as plantas que eram consumidas pelos países ricos. O tabaco, o café, o chá. E depois começavam tudo de novo. Wangari começou a andar pelo Quênia para estudar a fauna do país. E quanto mais ela andava, mais chocada ela ficava. Agora, os animais selvagens raramente eram vistos. Os rios tinham ficado barrentos. É porque a terra era levada para dentro deles pelas chuvas, já que agora não havia mais as raízes das árvores para reter a terra. As mulheres não podiam mais alimentar os seus filhos como antes. As plantações dos ricos tinham substituído as pequenas lavouras. Até o céu tinha mudado. O clima tinha se tornado seco, porque a vegetação estava praticamente morta. Wangari começou a pensar dia e noite no que ela poderia fazer. Começou a organizar protestos, mas sentia que precisava fazer mais. Foi quando ela se lembrou daquele antigo ensinamento da sua mãe. Aquilo que a sua mãe havia lhe dito há muitos anos, aos pés da grande figueira. Uma árvore vale muito mais que a sua madeira. Wangari entendeu que o que ela tinha que fazer era algo talvez simples, mas muito importante: plantar árvores. Ela sabia que uma árvore é sempre um presente da natureza, um refúgio de umidade e sombra, de ar puro e frutos, de pássaros, insetos e poemas. Uma árvore é sempre uma semente de futuro. O ano era 1977 e o Wangari criou um movimento, o Movimento Cinturão Verde. Ela foi andando de aldeia em aldeia, conversando com todas as pessoas e encorajando, principalmente as mulheres, a se juntarem a ela. Por todo o Quênia, ela foi criando viveiros, que depois deixava aos cuidados dos agricultores. E todas essas discussões foram viajando pelas aldeias, chegaram à capital do país, foram noticiadas pelos jornais e começaram a percorrer o mundo. Aterrada, enraizada, cheia de vida, finca os pés, olha nos olhos, levanta e segue. Força é vida e com suas mãos balança o rebento. O rebento é a semente que brota caminhos.
aterrada, enraizada, cheia de vida. Finca os pés, olha nos olhos, levanta e segue. Força é vida e com suas mãos balança o rebento. Rebenta a semente que brota caminho. Mas o problema maior do Quênia não era nem a derrubada das árvores, a destruição das florestas. O maior problema é que o Quênia estava vivendo uma ditadura. E a gente sabe, né? Numa ditadura, a gente não pode dizer tudo o que a gente pensa, não pode lutar por aquilo que a gente acredita, principalmente se o que a gente acredita contraria os interesses de quem está no poder. E realmente lutar contra o poder autoritário de um ditador não era nada fácil. Era, na verdade, muito perigoso. Em um dos protestos, Wangari chegou a ser espancada e depois foi presa. E isso aconteceu 1, 2, 3, várias vezes. Na prisão, ela era humilhada e torturada. Mas nem isso fez com que ela desistisse. Sempre que saía da prisão, ela lutava pela libertação de todos os prisioneiros políticos e contra a tortura. Até que começou a receber ameaças de morte e teve que deixar o país. Mesmo fora do Quênia, Wangari, sempre incansável, continuava a luta pelos seus sonhos. Até que chegou uma hora que as tantas sementes plantadas foram dando frutos. E em 2002, finalmente, o presidente ditador do Quênia foi substituído. Ele saiu do poder e o Wangari entrou. Ela se elegeu deputada, mas ficou pouco tempo no cargo, porque logo o novo presidente do país a convidou para ser ministra do meio ambiente. Ai, gente, que sonho, hein? E realmente aquele era um momento de concretização de sonhos. Era um momento de muita esperança. Era toda uma nova história que ia sendo escrita. Naquela época, junto com todas as pessoas que tinham ajudado o Wangari, e que não foram poucas, ela já havia plantado mais de 30 milhões de árvores. E por tudo que ela tinha feito naqueles longos e duros anos, Wangari Maathai recebeu em 2004 o Prêmio Nobel da Paz. Foi a primeira mulher africana a receber esse prêmio. E logo depois ela voltou para o Quênia. Tinha uma coisa muito importante para fazer. Ela foi até o Monte Quênia e ali se curvou diante do grande vulcão. Foi ali que ela tinha aprendido, quando ainda era uma menina, sobre o verdadeiro valor das árvores. Uma árvore vale muito mais que a sua madeira. E para comemorar, o que vocês acham que ela fez? Plantou uma árvore, um flamboyant. Eu acho que ela fez isso para que aquela árvore se tornasse uma espécie de monumento, para que todo mundo que passasse ali nunca mais se esquecesse de que um outro país e um outro mundo são sempre possíveis. Me lembro que quando era pequena, em volta da fogueira, vovó vinha contar histórias da terra e do seu povo e do cantado sabiá. Histórias da terra e do seu povo e do cantado sabiá. Me lembro que quando era pequena, em volta da fogueira, vovó vinha contar histórias da terra e do seu povo e do cantado sabiá.